Então, há uma questão de total relevância aqui. É saber quem é que fica responsável em julgar. E aí você vai me dizer o quê? Havendo conexão, as ações serão reunidas para serem julgadas pelo juízo prevento. Serão julgadas pelo juízo prevento. Quem é o juízo prevento? Olhe para aqui. Esta ação aqui foi distribuída no dia 28 de maio. Esta aqui foi distribuída no dia 30 de maio. Me diga, distribuída essas ações, está fixada a competência? Sim ou não? Porque você estudou isso na primeira aula, artigo 87. Proposta ação, que pode ser pela distribuição, fixa a competência. A modificação de alterações de fato e de direito no curso da demanda não altera a competência já fixada. Lembrou? Entrei com a petição inicial. Esse juiz aqui deu um despacho autorizando a citação, que é o que se chama de despacho liminar positivo. Esse juiz aqui de baixo também deu um despacho liminar positivo autorizando a citação, que é o despacho de cite-se. Esse despacho aqui foi dado no dia 10 de junho. Esse aqui foi dado no dia 6 de junho. Foram expedidos ARs e a juntada, que foi quando operou o que a gente chama de citação válida, ocorreu respectivamente no dia 20 de junho e no dia 15 de junho. Eu não afirmei que há conexão entre essas duas demandas. Elas não têm que ser reunidas para serem julgadas simultaneamente, evitando sentenças conflitantes. É esse o objetivo da conexão. O juiz que vai ficar responsável em julgar não é o juiz prevento. Quem é o juiz prevento? É o que primeiro distribuiu? É o que primeiro despachou? Ou é quem primeiro citou validamente? Você vai me dizer... Depende. A resposta aqui é depende. Olhe para o quadro. Havendo conexão, quem é que julga as demandas? O juiz o quê? Mais uma vez. Havendo conexão, quem é que julga as demandas? E quem é o juiz prevento? Quem despachou, não. Você vai me dizer o quê? Depende. E você vai entender daqui a pouco porque depende. Ok? Confio não. Vamos de novo. As ações conexas serão julgadas pelo juiz o quê? Quem é o juiz prevento? Depende de quê? Eu não disse ainda, pô. Calma. Mas você sabe que depende, não é isso? Depende de algo. Olha pra cá. Antes de explicar isso, eu preciso que você saiba diferenciar a conexão de continência. A continência está no artigo 104 do seu código. E o artigo 104 exige, para que haja continência, que as ações possuam mesmas partes, mesma causa de pedir, só que o pedido de uma é mais amplo
que o da outra. E justamente por ser mais amplo, engloba o que é pedido na outra. Então, olhe. Para que haja continência, há necessidade de mesmas partes? Sim ou não? Para que haja conexão, há necessidade de mesmas partes? Não. Peraí, sim ou não? Não. Conexão não. Mas continência sim. Na continência tem que ter mesma causa de pedir. Olhe para o quadro, vá seguindo. Tem ou não tem? Na continência também tem o mesmo pedido? Porque se você disser que são as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido, essas ações são idênticas. Aí você está diante de uma litispendência e a segunda ação tem que ser extinta. Elas não são totalmente idênticas. Mas veja, na continência, a exigência legal as tornam mais parecidas? Sim ou não? Sim. Vá raciocinando. Porque se você só ficar no decoreba, eu tenho certeza que daqui a 2 meses você esquece. Olhe para cá. Conexão, necessidade de mesmas partes. Mesma causa de pedir. Podem ser conexas ainda que não tenham a mesma causa de pedir. Pode ou não pode? Se tiverem o mesmo objeto. Você vai entender de tudo que é lado. Ok? Na continência, podem ser continentes se não tiverem as mesmas partes? Não? Não. Pode haver continência se as demandas tiverem causas de pedido distintas? Porque sempre tem que ter as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido? O pedido de um é o quê? É impressionante como todas as vezes que isso cai em prova objetiva. É engraçada a falta de criatividade, porque eles botam conexão e botam conceito de continência. Continência e botam conceito de conexão. Então preciso primeiro ter a certeza que na hora da prova você não vai misturar. Ok? O que é preciso na conexão? Olha para cá. Percebeu? O que é isso? Opa! Mesma causa de pedir, mesmo que? Objeto. Vamos lá? Eu tô vendo a mesma coisa embaixo também. Não, calma. Quem é que exige mais? Quem é que exige mais? Continência. Pô, bicho. Qual é a palavra que é maior? Qual é a palavra que é maior? Então você já sabe que a continência é a maior. E a maior é que exige mais, não é isso? Então na continência tem que ter mesmas o quê? Mesma causa de pedir, o pedido de um é mais amplo que a outra. Quem gosta de geografia, teoricamente vocês gostam de geografia, porque vocês estão em área de humanas, não é isso? Geografia lembra de continente. Continente não dá ideia de amplitude. Continente é o significado da causa continente, é a causa que tem um pedido maior. E conexão, causa de pedir ou mesmo, mas isso aqui é importantíssimo para você não se confundir. Para que haja conexão, há necessidade de mesmas partes e mesma causa de pedir? Hein? Porque não tem P nenhum aqui. Aqui tem causa de pedir e objeto, que é sinônimo de pedido. Ok? Tá me estudando não, né? Então agora me diga. Eu posso reunir ações por conexão se uma das sentenças já tivesse, se uma das ações já tivesse sido sentenciada? A sua questão 39, caderno frevo. Você danças samba, frevo, baião, né? E axé. Você vai preferir pegar aqui caderno? Frevo é mais difícil, viu? É melhor baião, né? É o mais fácilzinho dos dois. Veja.
Você está lá no caderno frevo, na questão 39, e a questão 39 diz: duas ações são conexas. Uma delas já foi sentenciada. A questão pergunta se, tendo uma das ações sido julgadas, você ainda pode reunir por conexão. Certo? Errado? Ou deixa em branco porque você não está lembrando direito? Hein? Se a assertiva foi exatamente assim, letra C. Podem ser reunidas por conexão duas demandas, ainda que uma delas já tenha sido julgada. Certo? Errado? Ou miserável do pontinho? Abra seu índice de súmulas. Vamos ver seu tempo de reação aí dentro do Vademecum. Vá para as súmulas do STJ. Vou ver aqui quanto tempo você gasta para achá-las. Súmulas do STJ. A esperança. Súmula 235. Olha só, já achando alguns aí já mostrando mais intimidade, outros ainda chamando o Vademecum de si senhor, né? Vamos lá. Súmula 235 do STJ. O que diz a súmula 235 do STJ? A conexão não determina a reunião de processos se algum deles já tiver sido julgado. Raciocina, bicho. A função da conexão não é reunir para evitar sentenças conflitantes. Se um deles já foi julgado, qual é o sentido? Então eu vou lhe fazer a pergunta de novo. Se essas duas demandas aqui ainda não tiverem sido sentenciadas, eu posso reunir por conexão? Se essas duas demandas ainda não tiverem sido sentenciadas, eu posso reunir por conexão? Posso. Hoje está no tranco, né? Mas a gente vai. Agora, se a questão afirmar que uma dessas já foi sentenciada, pode? Vamos fazer um teste de autoestima. Eu adoro o teste de autoestima. A letra C diz assim, ó. E é engraçado que é sempre assim. Você está lendo. Olha a sua concentração na hora. A conexão é uma forma de modificação de competência. Seu cérebro diz o quê? Hein? Tá certo, não tá? A assertiva termina aí. Você não tem essa sorte. Ela continua. Aí seu cérebro continua. Ai, meu Deus, não terminou ainda. Conexão é uma forma de modificação de competência que tem por objetivo evitar sentenças conflitantes. Certo ou errado? Você diz, meu Deus, estou entendendo tudo, mas não terminou ainda. Aí você vai ler mais um pouquinho. Aí quando você vai ler mais esse pouquinho, ele diz assim: portanto, não poderá ser determinada a conexão se uma das ações já tiver sido julgada. Ponto. Certo ou errado? Assim, meu Deus, eu estou lembrando até da súmula, o Mozart falou isso em sala de aula. Tá certo isso. Assinala a alternativa correta, tá certo isso. Mas tem um rabinho ainda ali. Aí o rabinho diz: salvo se esta sentença ainda se encontrar com recurso pendente de julgamento, pois neste caso, como a relação processual ainda não transitou em julgado, as ações poderão ser reunidas. Conexão é uma forma de modificação de competência, eu sei disso. O objetivo é evitar sentenças conflitantes, eu sei disso. Não poderá ser determinada se uma das demandas não tiver sido ainda julgada, eu sei disso. Mas pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Se ainda a sentença não tiver transitado em julgado, estiver com recurso pendente de julgamento, a relação processual não se encerrou. Neste caso, ainda assim poderá ser determinada a conexão. Certo? Errado? Ou vai ler a próxima?
Meu irmão, você acabou de ler uma súmula do STJ. A súmula diz o quê, pô? É até o quê? Até ter sido julgado, até ter sido sentenciado. Depois, não pode mais. Ok? A não ser que você dissesse que as duas ações já tinham sido sentenciadas, que as duas estavam com apelação pendente de julgamento. Aí elas estão na mesma fase? Não. O que não pode, gente, é você reunir processos que estão em fases distintas, um no tribunal e outro no juiz de primeiro grau. Ok? Então no teste de autoestima você foi mais ou menos. Ok? Mas vamos treinar mais. Observar a súmula 235 do STJ. Observar súmula 235 do STJ. Não pode ocorrer conexão quando uma das ações já tiver sido julgada. Ok? Ok? Olhe para o quadro de novo. Outra assertiva de prova. A letra C você ficou na dúvida, que eu acabei de falar. Aí você foi para a letra D. Aí a letra D dizia exatamente assim. Letra D de sua prova. Toda ação em continência é conexa. Aí você lê a letra A, é desse tamanho. Lê a letra B, é desse tamanho. Lê a letra C, é desse tamanho. Aí lê a letra D, uma frase. O aluno endoida. Porque quando ele vê um negócio muito curtinho, ele tem um medo miserável de marcar. A frase é só isso. Toda ação em continência é conexa. Você marca isso como certo, como errado, ou bota uma interrogação lá do lado? Certo. Por que isso é certo? Na mesma causa de pedido, mesmo que o pedido seja diferente, você tem uma causa de pedido. Veja que raciocínio maravilhoso, é isso mesmo, olhe para cá. Toda causa de incontinência tem a mesma causa de pedir? Se você afirma que a continência tem a mesma causa de pedir, tem ou não tem? Elas podem ser conexas apenas se tiver a mesma causa de pedir. Então, meu amigo, todas as vezes que uma questão disser que tem continência, há conexão. Agora, nem sempre existindo conexão gera uma continência. Por isso que Fred Didier explica que, na verdade, a continência é uma subespécie de conexão. Porque toda causa incontinência, na verdade, tem uma conexão pela causa de pedir. Ok? Para fechar. Se a continência é uma espécie de conexão, todas as regras de continência, de conexão, são aplicáveis à continência. Ok? Aí o que eu preciso que você me diga? Não vão ter que ser reunidos para serem julgadas? Serão julgados pelo juiz o quê? E quem é o juiz para evento? Depende de quê? Olhe para o quadro. Ações coletivas. OAB é danada para ter uma questão lá no final envolvendo uma lei extravagante. A última foi a 12.153, que foi a dos juizados especiais estaduais fazendários. Mandado de segurança, ação popular, é extremamente comum ela perguntar uma lei separadinha. Normalmente a sexta questão de processo civil é uma lei esparsa. Quem sabe eles não voltam a perguntar sobre ação popular. Quero que você abra seu vadimeco na lei de ação popular, que é a lei ação popular. Que é a lei 47.1765. Ou, quem sabe, ele pergunta sobre a ação civil
pública, que é a 73, 47 e 85. Você do online, não fique botando aí no Google o número da lei, não. Porque na hora da prova você não vai estar aí com o Google. Você pegue seu vadimeco também e manuseie. Ok? Vamos lá. Ação coletiva. Pare o que você está fazendo agora e olhe para o quadro. A questão pode afirmar que essas duas ações aqui são ações populares? Pode ou não pode? Quem é o juiz do prevento? Quem é que vai ficar responsável em julgar as ações populares? O juiz da 15ª ou o juiz da primeira? Agora não é mais depende, agora você já tem que me dizer. Vá para o artigo 5º da 4717. O artigo 5º da 4717 não diz que a competência nas ações populares são fixadas de acordo com a natureza do ato impugnado, não é isso? Desça para o parágrafo 3º. Ele está dizendo aí no parágrafo 3º que caso exista mais de uma ação popular, o juízo prevento será o juízo da primeira ação o quê? Que ele diz, a propositura da ação torna o juízo prevento. Grife isso, grife. A propositura. Então, na verdade, tratando-se de ação popular, quem é o juízo prevento? O da primeira ação? O da primeira ação? Proposta. Então, eu estou lhe afirmando que neste caso daqui, nesses dois casos aqui, ó, é a primeira ação proposta. Primeira ação proposta. Tá conseguindo focar, Robson? Primeira ação proposta. Nesses dois casos. Mozart, mas eu só li o da ação popular. Se você for para 73, 47, 85, vá para o artigo 2º, parágrafo único. O artigo 2º, parágrafo único, diz exatamente a mesma coisa da 47, 17, 65. Ou seja, tratando-se de ação coletiva, o que torna o juízo prevento? É quem primeiro despachou? É quem primeiro citou validamente? É a primeira ação o quê? Proposta. E quando é que a ação é proposta? Da distribuição, onde houver distribuidor, ou do despacho. Lembra da aula passada? Vê. Segunda fase. Vocês vão fazer o quê? Quem é que vai fazer trabalho aqui da segunda fase? Quem é que vai fazer civil? Vamos junto, hein? Quem é que vai fazer aqui administrativo? Quem é que vai fazer penal? Quem vai fazer constitucional? Você sabe que constitucional é a nova onda, né? As pessoas correm agora para constitucional. Se você for fazer constitucional com o professor Nelson França, ele vai dar uma aula para você de ação popular e ação civil pública. Quer dizer que esses assuntos podem cair na parte de processo civil, mas também podem cair na parte de direito constitucional. Então são dois coelhos numa cajadada só aqui. De novo, ação popular. Quando é que eu torno prevento? O juiz é prevento. Da primeira ação? Me diga então aqui, quem é prevento? O juiz da 15ª ou da primeira? Por quê? Porque foi distribuída antes. Tá claro isso? Mas pode ser que ele pergunte não sobre uma ação coletiva, mas sim sobre ações comuns, que é o normal. 99% das ações são comuns, não são coletivas. Ok? E quando a ação é comum, eu aplico lei especial? Eu aplico o CPC, não é isso? Aí você vai para o CPC. No CPC, o artigo 106 diz que é o despacho que torna prevento o juízo. Vai lá para o artigo 106, leia o artigo 106.
Está aí no artigo 106? Ele está dizendo que quando os juízes tiverem a mesma competência territorial, quem primeiro despachou é quem se torna prevento. Ok? Então olhe para o quadro de novo. Pare de copiar. Depois você copia. Pare de copiar. Olhe para o quadro. Eu posso afirmar que isso aqui são ações conexas? Se eu estou afirmando que são ações conexas e que há prevenção aqui e é uma ação comum, quem é o juízo prevento? De acordo com o artigo 106. Então, eu não ia me importar com a data da distribuição. Ia ver, na verdade, quem primeiro tinha impulsionado o processo. Quem primeiro tinha dito cite-se primeiro. Seria o da 15ª que recebeu antes ou da primeira vara que despachou antes? Então, na verdade, o processo que está na 15ª seria mandado para o juiz da primeira. Entendeu? Então está resolvido, Mozart. Não é tão simples. Por quê? Porque o mesmo código, no artigo 219, diz que é a citação válida quem torna prevento o juízo. O mesmo código. Alguns artigos na frente diz que a prevenção ela é determinada pela citação válida. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência. Perceba, você está diante de um conflito de normas. Não é isso? Diante desse conflito de normas, como é que você desata o nó? Saiba que doutrina e jurisprudência já pacificaram essa questão há anos. Como é que você vai desenrolar na hora da prova? O artigo 106 será aplicado quando as ações conexas correrem em juízes com a mesma competência territorial. O artigo 106, anote. O artigo 106 será aplicado quando as ações conexas correrem. Será aplicado quando as ações conexas correrem perante juízes com a mesma competência territorial. O artigo 106 será aplicável quando as ações conexas correrem perante juízes com a mesma competência territorial. Já o 219 será aplicado quando as ações correrem. Já o 219 será aplicado quando as ações correrem perante juízes com competências territoriais distintas. Já o 219 será aplicado quando as ações correrem perante juízes com competências territoriais distintas. Mozart, anotei tudo, mas não entendi nada. Olhe para cá. Hora da verdade. Pare e preste atenção. Pare e preste atenção. Se forem duas ações coletivas isso aqui, o prevento é o da 15ª ou da primeira? Hein? 15ª, porque o da primeira ação acertou. Mas normalmente ele pergunta sobre ações comuns. E ação comum é CPC. Se for CPC, quem é o juízo prevento? É quem primeiro despacha ou quem primeiro cita validamente? Você vai me dizer, depende. Por que depende? Neste caso aqui do quadro, você responderia que é quem primeiro despachou ou é quem primeiro citou validamente? Por quê? Porque correm em competências territoriais distintas. Então, se eu tiver que reunir, eu vou reunir perante quem citou validamente primeiro. Quem citou validamente primeiro?
Em 15ª. Citação válida. Agora, se a questão disser que essa ação, na verdade, corre em Recife, as ações correm perante juízes com mesma competência territorial, então eu não devo levar em consideração quem primeiro citou, e sim quem primeiro despachou foi o juiz da primeira. Tá claro? Por isso que quando eu lhe perguntar, havendo conexão, as ações não serão reunidas perante o juízo prevento, e se eu lhe perguntar quem é o juízo prevento, você só pode me responder uma coisa. Depende. É ação coletiva ou é ação comum? E se for ação comum, correm perante juízes com mesma competência ou com competências territoriais distintas? Sacou? Vamos recapitular. Uma vez proposta a ação no fixo da competência, a superveniência de modificações de fato e de direito no curso da demanda alteram a competência fixada no momento em que a ação é proposta. Pode existir entre as ações relações entre elementos, semelhanças em elementos que justifiquem a reunião? Sim ou não? Me diga duas formas de modificação de competência. Gostei não. Vamos de novo. Formas de modificação de competência. Conexão e continência. Seguro? Porque na hora da prova não vai ter quadro. Na hora da prova não vai ter professor. Vai estar você e sua crença. Não é isso? Então vamos lá. Conexão é forma de modificação de competência? Sim ou não? Sim. Absoluta ou relativa? Continência é forma de modificação de competência? Sim. Absoluta ou relativa? Quais são as competências relativas? E quais são as absolutas? Matéria, pessoa e função podem ser alteradas por conexão? Matéria, pessoa e função podem ser alteradas por continência? Qual é que tem mais elementos iguais? Quais são os elementos? E o pedido de uma causa continente, não é isso? E conexão, quais são os elementos iguais? Porque você já está lembrando do có. Tenho certeza que já está lembrando do có. Causa de pedir e objeto, não é isso? Tem que ter mesmas partes. Tem que ter mesmas partes. O juiz pode determinar de ofício a conexão, a continência. Se ocorrer conexão, as ações não vão ter que ser reunidas perante o juízo prevento. Quem é o juízo prevento? Tratando-se de ações comuns, o juízo prevento é quem primeiro despacha ou quem primeiro cita validamente? Depende. Mesma competência territorial, quem é prevento? Quem primeiro o quê? Despachou. Mas se as competências territoriais forem distintas, quem é o juiz prevento? Entendeu? Dúvida? Bora para o intervalo.